concepção de Deus que não é Deus. Creem num Deus com D minúsculo, que não é todo poderoso e é mutável. Se vocês pensarem no credo, isso já é uma contradição ao próprio credo, né? Então, se a gente pensar logicamente, isso já é um ponto. Mas claro, se pegarmos a cabo, bem a fundo mesmo, muito provavelmente a maioria dos defensores do relativismo, etc., eles não acreditam diretamente nestes absurdos. Mas estes absurdos, eles são resultados lógicos da falta de lógica desses mesmos relativistas. Outro detalhe que eu destaco para todos aqui, até a gente estava conversando aqui, né, sobre algumas coisas, alguns problemas, pensando nas coisas para o nosso apostolado e tudo, é que não caiamos no politicamente correto religioso, politicamente correto da fé, tão forte que defende uma espécie de medo, tacanho, quietinho no canto, com medo de descobrir alguma coisa, como você falou, com medo. Exatamente, exato, perfeitamente. Esse medo, essa coisa, nada mais joga que na espiral do silêncio, que é o que eles lucram. Os modernistas lucram com isso. Então, é o que? Esse politicamente correto, o que ele faz? Ele defende uma espécie de medo mesmo, de tacanho, quietinho no canto, com medo de descobrir alguma verdade, medo de saber alguma coisa, já que pode ser um incômodo até para si mesmo. Conformismo, exatamente. Eles agem como que o piu-piu. Eles são uma espécie de piu-piu. É o piu-piu que, frente ao erro, ao invés dele atestar o problema, ao invés dele olhar o erro que está evidente na cara dele, ele prefere, como o piu-piu, dizer: qual é a palavra? Eu acho que eu vi um gatinho. É perfeitamente, eles são como o piu-piu. Eu acho que eu vi um gatinho. Exatamente. O piu-piu, o que é o piu-piu? Ele está ali na gaiola, ou seja, ele é a vítima, né? Porque o gato vai comer o passarinho, piu-piu está lá, aí chega o gato, de todo tamanho, na frente dele, na cara dele, ao invés dele, nossa, é um gato, vou sair. Não, primeiro, ele não sai. Gritar, né? Exatamente. Ele não sai, e o que ele faz? Eu acho que eu vi um gatinho. O que é isso senão o comportamento desses tacanhos dos politicamente corretos religiosos? Nada mais é do que eles. É aquela turma que, quando a gente está falando um problema, não faz isso, vamos rezar. Deixa disso, a turma do deixa disso. Não, o padre, mas eu conheço ele, cara, tadinho, ele fez errado, né? Mas eu não posso, eu tenho que rezar por ele. E quem sabe não surge uma vovozinha para salvar a gente. Exatamente, é isso que eles esperam. Mas se a vovozinha chegar, se você for a vovozinha para a cara deles, é mais fácil eles rejeitarem você do que o gato. E é isso que acontece. É uma espécie de síndrome de Estocolmo. Então, não sejamos como o piu-piu, não sejamos católicos piu-piu. Não sejamos aqueles que não querem distinguir as coisas, não querem enxergar e não querem somar, porque também criticar quem fala do erro, né? Criticar aqueles que combatem, que tentam fazer alguma coisa é muito fácil. A gente pode chamar de católico avestruz. Pode ser também. Mas assim, por que eles fazem isso também? Nós que estamos aqui, nós nos tornamos em algum sentido, para eles, parte da igreja. Nós somos, mas nós não somos a igreja propriamente dita. E como eles têm essa concepção modernista de fé, por mais que eles sejam vítimas, a igreja é subjetiva, é relativa, etc. Ou seja, a igreja é descartável e pública. Logo, nós também somos descartáveis e públicos. Por isso que eles não têm... ao mesmo tempo, eles são contraditórios, esses piu-pius. Por quê? Ao mesmo tempo que eles não falam do padre, mesmo que o padre seja um sodomita, por exemplo, mesmo que ele não fale, mesmo que ele veja claramente os problemas, se você falar, olha, esse padre está fazendo isso, ele não vai virar contra o padre, ele vai virar contra você. Ele, não, para disso, você é muito radical, você é muito maldoso, não pode, eu tenho que rezar, a gente vai ficar no cantinho aqui, eu só vou falar quando eu for santo.
puxa vida, se a igreja fosse depender só dos santos, que a igreja viveu esse tempo todo, não só de santos. Claro que os santos são a expressividade maior da igreja, mas quem disse para os piu-pius que para fazer algo pela igreja nós já precisamos ser santos? Muito pelo contrário. O que nós fazemos é justamente em busca da santidade. E não existe santidade fora da verdade. Não há como você ser santo defendendo a mentira. Não há como você ser santo defendendo o erro. E aí há uma diferença muito grande, que eles não sabem, mas há uma diferença grande. Um pecador público não é a mesma coisa de um pecador privado, por assim dizer. O pecado de um clérigo, ele tem um peso redobrado sobre o pecado de um fiel. E, digamos, a gente aprendeu naquela musiquinha que não existe pecadinho, pecadão, mas isso não é verdade. Tanto é que existe pecado mortal, pecado venial, etc. Então, além disso, existe uma outra distinção que a gente tem que trazê-la sempre na nossa mente quando a gente for testar algum problema. Não estou falando que com isso todo mundo tem agora que entender a crise da igreja. Não, não é necessariamente isso. Até o Pedro Afonseca fala na primeira aula dele que não é necessariamente para ser salvo você tem que conhecer a crise da igreja, mas você tem que... Bom, é de bom grado que você conheça. Você tem que conhecer a verdade. Para ser santo você também tem que saber a verdade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente não tenha medo, que a gente não seja piu-piu. Que a gente tenha coragem de atestar as coisas como elas são. Entendem? Desse modo, como eu disse, a igreja não viveu esse tempo todo só de santos. Muito pelo contrário. Boas pessoas fizeram grandes coisas pela igreja e não necessariamente foram canonizados. Talvez tiveram grandes vidas, mas não foram canonizados. Um Constantino, um Carlos Magno e tantos outros. A gente conhece algum bom padre que não necessariamente é um santo. Além disso, como eu falei da questão de pecados, os pecados contra a fé, eles são milhões de vezes mais graves do que os pecados morais. Tudo bem que é mais fácil a gente ver os pecados morais, né? Muitas vezes. Mas um pecado contra a fé, ele é mais grave do que um pecado moral. Porque um pecado moral, você fere a si mesmo. E a sua consequência é com Deus e sua consciência também. Mas um pecado contra a fé, você está desvirtuando a própria fé. Você está em algum nível, não, eu estou me arriscando, né? Não peguem isso como dogma, mas em algum nível você está blasfemando num pecado contra a fé. Então é muito mais grave. E o mais grave é você estar influenciando a alma da do inferno. Exatamente. Essa é a responsabilidade. Exatamente. É igual tem uma frase que diz que um mau padre, um mau bispo, ele nunca vai sozinho para o inferno. Com ele, né, eles falam, arrasta-se uma multidão. Então vocês pensam, sei lá, pense qualquer pecado moral aí que você já cometeu, isso não vem ao caso para a gente comentar aqui, mas, sei lá... Você está ferindo a si mesmo. Exatamente. Sei lá, você chutou, vamos supor, um cachorro na rua. É menos, né? Mas vamos supor, estou dando um exemplo só para não entrar em pecados mesmo sexuais nem nada do tipo. Mas, digamos que você chutou um cachorro na rua. É errado, né? Tudo, etc. Mas você está condenando outras almas ao inferno ali? Pode até ter pecado naquilo, mas você está condenando a si mesmo, talvez. Agora, imaginem com vocês o Papa, por exemplo, um bispo, um padre, que tem autoridade sobre as mãos, as chaves, né? Como o Papa. Ele comete um pecado contra a fé. Quantas almas ele não leva? E como ele é um consagrado de Cristo, como que também com isto, ele próprio não está dando um contra-testemunho. Por isso que quando nos chamarem de hipócritas, por exemplo, tanto faz. Porque a hipocrisia conhecida de hoje é só aquela hipocrisia, fala uma coisa, mas faz outra. Tudo bem, isso pode ser uma forma de hipocrisia. Mas quem nunca fez uma coisa e falou outra, talvez? Isso você não está testando contra aquilo que está sendo dito. Você pode estar testando contra a pessoa, um ad hominem, de certo modo. O que importa se, por exemplo, eu que estou falando aqui hoje, sei lá, eu matei um cachorro. Isso vai invalidar o tema que está sendo dito, por exemplo? Obviamente que não. Mas é isso que os modernistas usam também para se defender. Então, quando chamarem vocês de hipócritas, por exemplo, vocês respondam: hipócrita é aquele padre, aquele bispo, pode ser até o Papa, infelizmente, consagrado a Cristo
e que ele sim é consagrado, ele sim, por exemplo, fez voto de castidade, ele sim deu o seu sim, pobreza, castidade, obediência, etc. Mas obediência também não é servilismo, mas não é o tema de hoje. Ele sim é um hipócrita. Ele jurou defender a fé, ele jurou conhecer a fé, ele jurou levar a fé para os outros. Se ele não a leva, mesmo se ele não a conhecer, ele é um hipócrita. Ele é verdadeiramente um hipócrita. Isso é a hipocrisia verdadeiramente dita. Mas no geral, aqueles que nos acusam, por exemplo, de hipócritas, eles o fazem simplesmente porque eles são piu-pius. Simplesmente porque eles não têm coragem. Então, como eu não tenho coragem, eu até acho que aquele cara está fazendo uma coisa virtuosa, mas eu não posso admitir porque não fui eu que fiz. Então vou achar alguma coisa para desabonar. É isso que eles fazem. Quantos aqui já não viram isso até na vida particular? É o que mais acontece, não é? Então quem diria para eles que nos veem como descartáveis e públicos, porque enxergam a igreja dessa mesma maneira. Até estava lendo uma frase esses dias que diz o seguinte: não há lugar nenhum do mundo, nenhuma religião aliás, que as pessoas acham que podem fazer tanto o que querem quanto na religião católica. Olha o caso do cachorro. Os cachorros podem entrar de pajens, né, que falam. É pajem e dama. Pois é. Acho que era uma cachorrinha e um cachorro. Pois é. Eles podem entrar na igreja sim, etc. E perdoe o termo, mas que se lasque o matrimônio. Respeito ao nosso Senhor Jesus. Exatamente, não. Que se lasque o